Olá, tudo bom? Eu sou a Cris Pena, eu sou líder da First Falcone. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente porque a gente tem um convidado especial, o Márcio Frost, e a gente está em mais um episódio First Think First. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que você chegou na Falcone? Como é que você foi esse nascimento da First? Porque é uma vida, né? Na verdade, eu cheguei na Falcone muito antes de decidir sair da IBM Embev, né? Porque lá atrás eu tive o privilégio, olha que sorte, eu saí da faculdade e fui direto trabalhar na Brahma, lá no programa Trainee. Mas você foi no Trainee direto nas unidades Fabrício, era chão de fábrica? Exatamente. Isso é muito bom. Muito chão de fábrica. Eu operei supervisão de fábrica, operei todos os equipamentos na minha época de treinamento. E nessa época, a companhia estava revendo o seu modelo de como estruturar a sua gestão, revendo a cultura como um todo. E nessa época, o professor Falcone entra na organização para a implementação da sua metodologia, e eu sou um dos dois primeiros que vai lá em Minas Gerais, na época ainda era Cristiano Ottoni, fazer o curso de gestão através de estatística de processo, né, para implementar essa metodologia dentro da organização. Então, quando você pergunta assim, como é que você entrou na Falcone? Eu estou na Falcone desde que eu saí da faculdade, né? Olha, brincadeiras à parte, mas aí a gente não vai falar de idade aqui, obviamente, mas eu também participei no programa Trainee, também na Gerdau, e a nossa o meu primeiro acesso ao conhecimento ali do professor foi virar o famoso PDCA no chão de fábrica. A gente tinha os post-its amarelos ali, que tinha aquele flip chart, você lembra disso? Tudo. Ia colocando quadradinho para votar ali o que fazia mais sentido como hipótese, e por aí vai. Cara, que bacana, eu não sabia disso. E aí o que acontece é o seguinte, quando eu solicito o meu desligamento da empresa, que eu queria fazer outras coisas, no dia que isso se transformou público, o professor me pegou num cantinho e falou assim, você vai vir trabalhar comigo. Uau! Eu quero que você continue comigo. Olha que privilégio, né? Eu ter, por mais de 30 anos, o professor, não sei por que motivo, uma bondade tremenda, vem me mentorando. Eu posso dizer que ele é o meu mentor mais antigo, e hoje eu tenho o privilégio de estar junto com ele. Eu não fui imediatamente, eu precisava de um aninho para respirar, e aí, passado um ano, eu retornei e ele me convidou. Mas ele te acompanhou nas operações? Todas. Toda vez que eu tinha algum problema estruturante, eu ligava para o professor e a gente sempre discutia muito soluções, sendo que um dos maiores problemas que eu enfrentei profissionalmente, o professor, a gente não tinha conhecimento suficiente para resolver esse problema e a gente foi construir esse conhecimento junto. Isso levou até a criação de um livro, O Desafio do Impossível, e isso é uma ponte para te dizer o seguinte, como é que nasce a First, um dos grandes insights da First. Então ele é enraizado desde a tua origem profissional, você ficou um aninho ali pensando, mais sabático, voltou como conselheiro, Sherman, né? Voltei como conselheiro e um ano depois ele me convidou para presidente do conselho. Que bacana, que legal. Que história é essa? Bom, e aí, então, vamos falar de First, né? Você é um pouquinho egoísta. Me conta um pouquinho essa parte da história. A First nasce porque a gente gostaria de compartilhar conhecimento em cima de tudo que a Falcone havia adquirido ao longo do tempo. Então, ela nasce com esse princípio. Abrindo um parênteses, o DNA do professor sempre foi buscar o conhecimento onde o conhecimento estivesse para aplicar e ajudar as pessoas a resolver o problema. Esse é o DNA do professor. Então isso nasce lá atrás, na década de 80, quando ele vai para o Japão aprender sobre essa metodologia. E quando eu chego no conselho da Falcone, não existia a First, né? Não existiam as empresas que a gente construiu. A First já é uma spin-off, já é uma empresa independente, mas continua com o DNA do professor. Havia uma discussão ainda conteudista, né, sobre esse braço de treinamento. E a gente discutindo muito, não fazia sentido seguir conteudista, por causa das tecnologias que estavam disponíveis já no momento.
né? E aí eu consegui aportar, humildemente, algumas provocações para nascer o conceito da FIRST. E que provocações eram essas? Cris, você imagina o seguinte, como vice-presidente de gestão, né? Uma das matérias super importantes é desenvolvimento de pessoas, né? Sim. Treinamento e desenvolvimento, né? Uma das coisas que me incomodou durante esse período todo, onde eu tive liderando essa área nas Américas todas, é a nossa incapacidade de construir um item de controle que pudesse medir a efetividade de treinamentos. É que essas métricas de treinamento, elas não estão conectadas com o plano de ação da empresa, né? Com o planejamento da empresa. Aí fica mais complicado você mensurar qual é o retorno que ele vai trazer para a tua empresa. Cris, talvez isso seja único das empresas que eu trabalhei, né? Mas a gente media os treinamentos em função se o deslocamento, a logística era bom, aí tinha uma avaliação, se o coffee break era bom, se o hotel era bom, e quando muito... Tinha uma provinha ali no final. Uma prova de conhecimento. Sim. A gente nunca associou conhecimento à resolução de problema. Então, era... Ou seja, o quanto que ele ia trazer de resultado no dia seguinte para a empresa. Não tinha ROI sobre o treinamento. E isso é um negócio que me angustiou durante essa performance inteira, durante esse período. E olha que eu tinha times excepcionais, mas assim, a gente treinava porque é uma crença, né? Sim. Mas a efetividade desses treinamentos, ao longo desses anos todos, ela é muito questionável. E eu acho que é fundamental, quando você está dentro de uma organização, ter no mínimo a possibilidade de calcular o retorno sobre os seus investimentos. E treinamento não é uma linha que você gasta pouco normalmente. O professor tem um estudo de muitos anos onde ele comprova o seguinte: você sabe qual é a razão fundamental das pessoas não resolverem o problema? A razão número 1. A causa fundamental, claro que você tem pessoas não engajadas, mas isso é um percentual muito pequeno. A grande maioria dos colaboradores de qualquer organização quer dar certo. Todo mundo quer resolver o problema. O problema é que é o seguinte: as pessoas, a razão fundamental, as pessoas não têm o conhecimento suficiente para resolver aquele problema. Elas vão e agem direto, né? Não. Elas muitas vezes vão no plano de ação e não voltam na estratégia, é isso? É ainda pior, Cris. Pior? É porque você acaba criando uma cultura de não levantar o problema. Entendi. De esconder o problema. Sim. Porque se efetivamente você levanta um problema e você mostra a sua inoperância, a sua incapacidade de resolver, passa a ser um problema para você. Então, assim, esse é um outro insight. A falta de conhecimento é a causa número 1 pela qual as pessoas não resolvem problemas e, ainda na sua origem, nem sequer levantam o problema. A gente fala muito da parte de gestão, não só a parte de liderança, mas principalmente a parte de gestão, né? Porque as pessoas confundem liderança e gestão. Uma coisa é liderança, outra coisa é gestão, outra coisa é conhecimento técnico, que tudo isso é igual a resultado, né? Se a gente for passar. Eu quero abrir um parênteses, porque tudo que a gente falar vai permear a cultura de uma organização. Sem dúvida. E aí, com muita humildade, eu vou dizer um ponto de cultura que deveria ser necessária em qualquer organização. Toda e qualquer organização que conseguir construir como pilar da sua cultura, fazer com que todos os colaboradores entendam que problema é uma coisa boa, ela tem mais chance de dar certo que as demais. Se a gente construir uma cultura onde as pessoas não têm o menor problema de levantar que existe problema, porque sabe que vai ter ajuda no aporte de conhecimento, é uma empresa que nunca vai ficar estagnada. Ela vai estar sempre... Porque o problema, quando você encontra o problema, é uma oportunidade de melhorar a sua organização. Sem dúvida. Se você traz o conhecimento, aumenta a probabilidade de você ter um plano de ação que vai gerar soluções, e solução, na última linha, é retorno para a organização, né? Então, fechando esse parênteses, um outro insight importante que a gente teve... Eu posso fazer uma pergunta antes de você para outro insight? Pode. Qual o papel da liderança nisso? Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm uma barreira, vamos dizer assim, de levantar a bola, de levantar esse problema,
uma questão, tá, mas vão falar e como é que eu vou resolver, sabe? Existe uma certa insegurança, não sei se é a melhor palavra. Me conta como é que é o papel da liderança para fomentar isso, para que as pessoas se sintam seguras em falar exatamente o que está acontecendo naquela área, naquele momento, nas suas atividades do dia a dia. E por que elas não conseguem atingir as metas específicas? O Cris, assim, a liderança é fundamental no processo. E Exatamente. por que ela é fundamental? Ao longo dos anos, e detalhe, eu tenho me desenvolvido muito nesses 7, quase 8 anos, depois que eu saí da minha rotina diária, né? É um tema que é fascinante. A liderança no passado, e sem anacronismo aqui, tá bom? A liderança no passado, ela era muito valorizada por ter as respostas. Então, se você é valorizado por ter as respostas, quanto menor o espectro que você traz de problemas, melhor. Né? Sim. Você tem maior probabilidade de acurácia e precisão. Os problemas ficaram muito mais complexos. Então, e a liderança precisa mudar de atitude. Se ela funcionou lá atrás, que eram problemas menos complexos, ela hoje não vai funcionar dessa forma. E eu falo sobre isso há alguns anos, sobre a questão da certeza e da clareza. Né? A certeza, quando você tem um líder que ele já tem certeza de tudo, ela é limitadora de busca por conhecimento. Eu já sei, por que eu vou me cercar de pessoas diferentes? Eu já sei, por que eu vou buscar novos conhecimentos? E esse é um limitador hoje de crescimento das organizações. Enquanto que a clareza pressupõe que você tem dúvidas de como conduzir. Quando você já admite, um líder já admite que tem dúvidas sobre o seu conhecimento, o papel dele agora é fomentar conhecimento, trazer conhecimento para o seu time, fomentar que eles tragam problemas, e ele não precisa ser o detentor do conhecimento. Na realidade, ele não precisa ser o super-herói. Exato. Ele tem que saber compartilhar com todo mundo, entender a diversidade, que ela é interessante, ela é boa, para que a gente tenha os conflitos, os atritos e a gente possa sair do outro lado. É por isso que você tem os especialistas trabalhando contigo. Concorda um pouco com isso? Concordo, e digo para você o seguinte, quando você me pergunta qual é o papel da liderança, e se você me der só uma frase, o líder precisa buscar o conhecimento para que o seu time possa ter maior probabilidade de criar um plano de ação que gerará resultado. Esse é o papel fundamental de um líder. E o plano de ação tem que ser feito por todos, né, Márcio? Não adianta você fazer um plano de ação baseado no teu conhecimento do super-herói líder, né? Você tem que ser realmente o líder e não o chefe. Hoje em dia, eu vou falar de mais 2 insights, tá bom? A gente tem muito mais gente legal no mundo do que gente boba, Cris. Tem muito mais gente com a cabeça de colaboração, o nome do jogo é colaboração. Tem muito mais gente disposta a te ajudar do que você imagina. E a gente tinha a percepção de que esses núcleos, esses silos, eles deveriam ser apenas os detentores do conhecimento para solucionar o problema. E a gente chegou à conclusão que não. Com o advento de tecnologia, inteligência artificial, enfim, a nossa plataforma consegue fomentar a colaboração aonde você julgar que o conhecimento está. Então pode ser quebrando os silos dentro de organização, eu posso trazer pessoas com conhecimento e fora da organização também, na academia, em outras organizações, quem já está um pouquinho na tua frente. Então esse foi outro insight, trazer colaboração, trabalhar com esse conceito dentro da plataforma e muita tecnologia por trás para a gente aumentar a nossa efetividade. Bacana, então a gente está falando de conhecimento e o conhecimento não necessariamente tem que estar dentro da organização. Você busca esse conhecimento onde quer que esteja. Aí você vai falar de uma coisa que eu amo, né? A gente vai falar da tecnologia em si, da IA. Me conta um pouquinho dessa questão, né? O que vocês bolaram, o que vocês pensaram naquele momento que estava originando a First no quesito IA? E quando a gente volta no tempo, a gente está falando de uns 5, 6 anos atrás, eu não sei o quanto que ela ainda era intenso esse tema, né? Na hora da criação. Cris, a First é um organismo vivo. Sem né? dúvida. Então, ao longo desse tempo, a gente vem incorporando tudo que está aparecendo. Então, em vez de eu falar de AI, eu vou falar de tecnologia. Ela já nasce com o conceito de tecnologia, de buscar o conhecimento e privilegiar as pessoas onde o conhecimento está. Por que a gente pode ser o grande alicerce de uma área de treinamento e desenvolvimento? Porque a nossa vida é só buscar conhecimento para resolver o problema. Há um tempo atrás,
Eu fui, na época ele era o CEO de uma multinacional nos Estados Unidos, eu fui lá visitá-lo e ele me fez uma pergunta. Ô Márcio, mas então você está dizendo o seguinte, que você tem uma plataforma que pode resolver qualquer problema? E eu falei, essa plataforma pode resolver qualquer problema, porque essa plataforma vai juntar os colaboradores com maior probabilidade de ter esse conhecimento ou aonde esse conhecimento está, porque a gente tem uma busca inteligente de associar a isso. A gente tem dentro a gente já tinha construído a plataforma, né? A gente tem dentro da plataforma a maneira de fazer a gestão do desenvolvimento dessas pessoas atrelado à solução de um problema. E aí, Cris, esse é o último insight que eu não havia dito. Depois a gente faz um wrap-up. O insight é o seguinte, muito estudo por trás disso, adultos só aprendem na implementação, quando ele implementa aquilo que teoricamente era uma informação e que virou um conhecimento. Sim. Só vira aprendizado quando ele implementa aquilo. Então esse foi um outro insight para mudar a lógica da FIRST. A FIRST não nasce de treinamentos genéricos, né? Porque a gente vai virar informação, um percentual enorme dessa informação sequer se transforma em conhecimento e um percentual ínfimo se transforma em aprendizado. Então, com esse insight, o que a gente fez? Todo e qualquer treinamento de qualquer colaborador, de qualquer organização, ele nasce de um problema real que tem que ser resolvido. Então, a busca do desenvolvimento daquele colaborador está atrelada a um conhecimento necessário para resolver um problema da organização. E é por isso que você muda a métrica de treinamento e desenvolvimento, onde você tem a possibilidade de calcular o retorno sobre esse investimento. Porque eu tenho lá, eu gasto a minha grana com o tempo que ele se dedica a isso, com a plataforma, etc. E eu calculo o quanto aquele problema solucionado gerou de retorno. E aí, melhor do que eu, você vai poder contar os retornos sobre os investimentos de quem são os nossos clientes. Vou olhar aqui para vocês para explicar melhor. Eu vou tentar explicar o que é a plataforma em poucas palavras, e daí, de cada recurso que a gente foi pensando, a gente vai associar aqui ao que vocês pensaram lá atrás. Vamos tentar fazer esse exercício? A gente não combinou, mas vai dar certo. A gente não combinou nada. A gente vai conseguir. Então, vamos pensar assim, ó. Entrando assim na home da plataforma, você tem, num primeiro momento, o foco, né? Para onde as empresas gostariam de chegar, aonde eu vou atingir, quais são os meus resultados, quais são as minhas métricas, que é bem a questão que você está me falando da resolução de problemas, né? Eu sei que eu tenho que ir para lá, eu sei que aquele é o meu caminho, mas como é que eu vou chegar nesse caminho? Então, aí você tem toda a parte dos colaboradores, aí eu vou falar de 4 grandes grupos de recurso, onde a gente vai conectar com esse início. Tá bom? Então, primeira coisa é o channel. O channel é o canal do conhecimento. E nesse canal de conhecimento, a gente dividiu ele em partes. Primeira parte é o conhecimento de quem? Do professor. A gente trouxe os livros, os materiais, todos os mentores, os colaboradores, os consultores da Falcone para ajudar a gente nessas trilhas de conhecimento, para que as pessoas tenham, eu brinco que é o foundation, que seria o básico. A metodologia. Exato. E tem uma questão que é muito importante, né? Parece besteira, Cris, mas é o seguinte, as pessoas às vezes confundem, né? A meta define o plano, não é o plano que define a meta. E o professor, então é o seguinte, quando você tem um problema a ser resolvido, aí vai nascer um plano com maior probabilidade de resolver. E as pessoas não se dão conta disso. Eu estou em vários conselhos, né? E eu consigo compartilhar um pouquinho de conhecimento com vários CEOs. E há, às vezes, uma falta de percepção. Eu vejo em muitos lugares, e eu mesmo lá atrás cometi esses equívocos, que a gente vinha desenvolvendo o plano para verificar qual seria a meta. Então, assim, o professor traz a metodologia como uma base fundamental. Perfeito. Então, quando a gente volta ali para a plataforma, quando eu comentei do channel, do Foundation, o Foundation está exatamente conectado no que o Márcio está dizendo, nas metodologias, no conhecimento de 40 anos da Falcone, que trabalhou em grandes empresas no Brasil. Eles estão em trilhas de conhecimento, são 26 trilhas de conhecimento dentro da plataforma para compartilhar com vocês o que eu chamo de Foundation, que é esse conhecimento básico. Vamos supor, e aí eu vou para o segundo ponto que você falou, a questão da resolução de problemas. Pô, eu estou
tô com um desafio, eu sei a minha meta. Tá, eu já olhei todos os conteúdos, e eu já olhei todos os conteúdos proprietários, os conteúdos da First, travei. Não consegui sair para o outro lado. Aí a gente também tem uma outra conexão, a gente tem uma parceria muito bacana com o Google. Então a gente trabalha com o Gemini dentro da plataforma e com todos os recursos dele. Então o que a gente consegue? A gente consegue listar fontes confiáveis, fontes externas, onde você lista essas fontes e na hora da busca você entra e você busca conteúdos em qualquer lugar, onde ele estiver, em qualquer local. Isso é um recurso nosso, onde a gente conecta isso dentro da plataforma. Vamos lá. Quando você tem uma plataforma dessa, você tem a possibilidade, né? Você falou muito do conhecimento que está dentro das organizações. Cris, assim, o turnover, né? Se você fizer uma correlação de turnover e perda de conhecimento, você vai ter uma correlação muito elevada. Numa plataforma como a First, você não necessariamente, se você não conseguiu captar esse conhecimento, ficou dentro de casa, essa é uma plataforma que te dá a oportunidade de ligar e chamar aquela pessoa que te mentorou, que fez a diferença naquele problema, para trazer o conhecimento de volta. Bacana. E a vantagem é que no momento que você fizer isso, nunca mais esse conhecimento sai, porque ele vai ficar disponível na plataforma para a sua organização. Então, isso foi um dos insights, porque quando eu tinha grandes problemas estruturantes, a primeira pessoa que vinha na minha cabeça não é pessoas que estavam dentro da organização. Sim, era o professor. Pegava o telefone, professor, eu conheço, tal. E muitas vezes, o próprio professor não tinha o conhecimento, mas ele nunca teve medo de ir buscar esse conhecimento com novas fontes. Então, isso foi um insight muito importante. Olha que efeito colateral positivo. Imagina que porque essa plataforma pode ser para um diretor muito experiente, mas todo mundo tem problema que não sabe resolver, né? Que precisa buscar conhecimento, evolução constante. Mas você imagina o seguinte, imagina um novo entrante na sua organização. Olha o poder da nossa plataforma. Imagina um trainee, ou um analista, um operador, ou um supervisor. Se você puder dar, assim que ele entra, um problema para ele resolver, olha os efeitos colaterais e colocar esse problema dentro da plataforma, efeitos colaterais positivos. Primeiro, ele já vai ter, assim, no novo entrante, ele já vai ter a capacidade de uma metodologia de solução de problemas. Isso ele vai ter que levar para a vida inteira, porque a vida inteira, o que a gente faz dentro da organização é resolver problema. Sim. Em qualquer nível dentro da organização, o que você está lá é para resolver problema. É assim que você melhora as organizações. A segunda é o seguinte, como ele chegou lá sem conhecimento, ele vai ser forçado a perguntar às pessoas quem são as pessoas detentoras daquele conhecimento com maior probabilidade de ajudá-lo. Então você força a interação de um novo entrante a buscar os colaboradores. Então você começa a criar, de fato, um time, porque essa figura já entra interagindo com quem sabe mais. A arrogância intelectual não vai estar dentro desse novo colaborador. Temos a colaboração, né? Por causa disso. Então, você tem, assim, depois a gente foi vendo que assim, a plataforma ela é fundamental, é um enabler para a questão da modificação de cultura. Na verdade, de implementação. Cultura é o que a gente faz, não é o que está escrito. Se dentro da cultura está aqui postura de dono, resolução de problemas, busca por pessoas melhores do que você, a plataforma alicerça tudo isso. Então, ao longo desses anos, a gente foi começando a entender os efeitos colaterais. E assim, eles mudam uma organização. A plataforma muda, quando você resolve um problema, você muda a organização. Quando você dá visibilidade de quem é quem, você muda a organização. Sim. Então, desculpa te interromper, mas só para colocar esse ponto. Daqui a pouco eu volto nas correlações. Deixa eu aproveitar. Me fala um pouquinho do propósito, né? A gente gosta muito, e eu acho que está totalmente amarrado e conectado com o propósito, a cultura, né? Me fala um pouquinho de propósito e os valores quando vocês pensaram na First. Eu vou, o que a gente queria era, o grande propósito é trazer conhecimento para dentro das organizações através das pessoas. Então, nosso grande propósito sempre foi desenvolvimento. A gente quer desenvolver as pessoas. Perfeito, desenvolver. Com foco. Eu não vou desenvolver por desenvolver, que já seria moda. Beber uma água, você não está com a boca seca, não? Não, estou tranquilo.
com o foco em resolver problemas, porque a gente sabe que a informação vai se transformar em conhecimento e aprendizado. Perfeito. E a gente tem um outro ponto que a gente divulga muito pouco, que é, se você perguntar assim, poxa, Márcio, você busca um legado na vida? Sim. Sim. E eu gostaria que o nosso legado, o legado da FIRST, fosse para melhorar o nosso país e os demais países no que se refere a desenvolvimento de pessoas. A gente está hoje dentro das organizações, mas a gente vem trabalhando na plataforma de maneira que, em breve, a gente quer entrar num setor de pessoas menos favorecidas, né? De pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma boa educação, e levar isso para que a gente possa desenvolver as pessoas com esse mindset, com essa cultura de resolver problemas. Mas a gente queria criar alguma coisa que fosse ajudar muita gente. Então, o nosso propósito é desenvolver pessoas para resolver problemas dentro das organizações, mas não necessariamente só as pessoas que já estão dentro das organizações. A gente quer capacitar as pessoas para que elas tenham capacidade de se juntar a essas organizações e resolver o problema ou abrir o seu próprio negócio. Então, esse é o nosso propósito. Sabia que foi o que me chamou mais atenção quando eu conversei com vocês? É muito lindo esse propósito. Impacta socialmente aí várias pessoas que não têm a possibilidade. Exato, exato. E daí eu me lembrei agora de um caso de sucesso. Posso contar? Pode sim. Então eu vou contar porque ele tem nome e sobrenome. Caso de sucesso com a Petrobras. Até então, eles contratavam os estagiários, eles ficavam por 2 anos dentro da Petrobras, só que entravam e saíam ali, tinha o programa e o cronograma de estágio e tá tudo certo. E aí eles procuraram a Falcone, nos procuraram, tanto a FIRST como a Falcone, e falaram que a gente precisava dar uma repaginada nesse programa de estágios. E nisso, a gente, junto com a Falcone, identificou todas as áreas da Petrobras, quais eram os principais problemas que as áreas tinham. E o que a gente fez? Nesse programa, a gente pegou os estagiários, e aí a gente já está no 4º ciclo, tá? Eu vou voltar ali no tempo, vou falar do primeiro ciclo. Tinha alguma coisa em torno de 200 estagiários, e eles foram direcionados às suas áreas. E aí o que a gente fez? A gente fez 2 tipos de mentoria, e aí agora vem você de novo com a história da mentoria, agora tudo faz sentido. O mentor do Foundation, que é para eles entenderem o que era um problema, o que era um problema bom, o que era um problema ruim, quais são as hipóteses, as causas. Então, era uma equipe nossa da FIRST explicando o Foundation, explicando toda a parte de metodologia, e um mentor, que a gente chamou de orientador, para não confundir, da Petrobras, que passava para eles a parte técnica. Então, tinha desde marketing a pessoas da operação que trabalhavam com risco de vidas ali, né? Então, estou falando de projetos que permearam ali a Petrobras como um todo. E no final desse ciclo, esses estagiários, eles tiveram 2 anos de projeto, começo, meio e fim. Eles tinham uma banca, que eles tinham que apresentar esses projetos. E eram projetos que nunca ninguém tinha olhado, nunca ninguém tinha resolvido. E todos os estagiários que fizeram o processo inteiro e a metodologia e chegaram no resultado, eles apresentavam na banca, e os principais, se eu não me engano, 20%, eles eram efetivados a trainee. E os demais, como os projetos todos, só para você ter uma ideia, foram 400 projetos. Foram 400, na realidade, o primeiro ciclo 200 estagiários, no segundo ciclo outros 200 estagiários. Estou falando de 400 estagiários. Todos os estagiários resolveram problemas. Não teve nenhum que não quis. Todos quiseram. E aí a gente foi lá botar na banca no dia. Olha, eu tenho vários depoimentos, mas o que mais impactou foi exatamente isso que você falou. Foi uma menina. Ela era muito jovenzinha. Ela era técnica. Ela estava fazendo um curso de engenharia. Ela falou, olha, esse programa impactou a minha vida. Porque hoje eu não vou fugir. Agora eu entendi por que eu tenho que resolver problemas e eu tive todas as ferramentas para que eu pudesse fazer. Sejam ferramentas de metodologia, sejam ferramentas técnicas, porque o meu orientador, ele me ajudou muito. E realmente as pessoas são colaborativas. As pessoas daquela área ajudaram ela e ela ganhou em primeiro lugar. Ela falou, minha vida mudou porque agora eu vou pensar de uma forma diferente na hora que eu estiver em qualquer
outra área. Só que ela foi efetivada, agora ela é trainee da Petrobras. Então, o caso da Petrobras foi impactar os estagiários, para que esses estagiários, eles realmente tivessem um ciclo dentro da Petrobras e pudessem entregar um projeto. Eu vi a First entrando dentro de uma organização em outro nível. Eu vi entrando de gerente, diretor e VP, para esse nível resolvendo o problema. E aí foi extremamente impactante no ROI, no retorno sobre o investimento. Mas eu fico imaginando o seguinte, vou no teu exemplo, tá bom? Novos entrantes. Imagina que você tem aí um período, imagina a ineficiência nossa, tá? Talvez tenha sido só minha, quando eu fui gestor, e a incapacidade de julgar alguém nos primeiros 90 dias, se essa pessoa vai aumentar a probabilidade de dar certo na organização. Se eu tenho uma ferramenta, uma plataforma, onde eu coloco um problema para essa pessoa resolver, e eu posso definir problemas para os novos entrantes de 65 dias, 70 dias, né? Eu vou conseguir verificar como é que ele sabe interagir com as pessoas, como é que ele pergunta, como é que ele transforma plano, como é que ele se associa a mais pessoas, porque a gente sozinho não vai a lugar nenhum, para resolver o problema. E eu vou ter muito mais assertividade nas contratações, que é uma dor para toda organização, né? Você contratar as pessoas que vão se alinhar com a cultura e que, de fato, que eu sempre digo o seguinte, eu sempre quero contratar pessoas que querem me ajudar. Problemas a gente já tem aos montes na organização. A gente quer contratar gente que ajude a gente a resolver os problemas, né? E aí isso foi um efeito. Aí eu não acho que é colateral. Isso foi a razão, uma das razões fundamentais do nascimento da First. Então eu estava falando do Channel, né? Que tem um conteúdo proprietário. Tem o conteúdo proprietário, obviamente, do cliente, tem o conteúdo nosso, que é o Foundation, que seriam as metodologias, e tem os conteúdos específicos para trilhas de marketing, vendas e por ali vai, tá? Então a gente está falando no primeiro ponto. Por exemplo, tem um conteúdo muito bacana que é da MR01, que agora, maio do ano que vem, e tá bacana, e você vai entender exatamente onde vai impactar a norma no seu dia a dia. Isso é uma outra trilha de AI e por aí vai. Enfim, então é o Channel. Então o Channel é o nosso canal de conhecimento, e quando não internamente, a gente, com a ajuda da Isa, a gente busca esse conhecimento de fontes confiáveis externas. Aí a gente tem um segundo contexto, que você até já falou do mentoring, que seriam, lascou, fui para a fonte externa, olhei as trilhas, olhei os conteúdos, travei. E agora? A gente tem os mentores. Mais de 200, né, Cris? São mais de 200, mas a gente tem um trabalho onde a gente está categorizando o mentor por dor. Existem 3 grandes dores que permeiam na First, por incrível que pareça. A gente acha que são várias dores, mas tem 3 grandes dores: liderança, gestão e cultura. Esses são os 3 principais temas que aparecem dentro de casa para a gente ajudar na resolução. Liderança é o que está mais pegando, por incrível que pareça, hoje em dia. Você acabou de me lembrar uma questão, e aí eu estou fazendo os pacotinhos, né, da gamificação. Então vamos falar de uma empresa multinacional com sites em vários lugares do mundo. Então eu vou pegar o caso aqui de um gerente aqui no Brasil que tem um problema que, por exemplo, em uma outra unidade, em qualquer lugar do mundo, já tenha resolvido. Então, dentro da nossa plataforma, eu só vou fazer uma conexão para ficar mais fácil. Tem como se fosse um WhatsApp. E aí você vai, naquele determinado desafio que você coloca, você pode convidar qualquer pessoa do mundo para te ajudar na resolução. Então, além do mentoring, né, que eu comentei há pouco, você também pode ter de forma colaborativa, agora vai ficar colaborador de forma colaborativa, que ele impacte na resolução desse problema. A plataforma te permeia isso e ela te gamifica disso. A pessoa que mais colabora, a pessoa que mais resolve o problema, a pessoa que mais lê conteúdo. Então, a gente acha extremamente importante trazer essa visibilidade para os líderes também entenderem o que de ferramenta você disponibilizou para aquele colaborador e o que ele está aproveitando dessas ferramentas que a empresa disponibilizou. Ô, Cris, e isso que você está falando, assim, nos nossos cálculos de retorno sobre investimento, a gente só tem calculado hoje o impacto na primeira solução. Olha o poder multiplicador disso, porque quando uma organização ela busca e descobre o conhecimento para a resolução daquele problema, isso fica garantido como informação só para essa organização,
né? A gente tem a estanquidade desse conhecimento. Só que qualquer colaborador dessa organização que vai em algum lugar do mundo abrir um problema semelhante, a solução já está lá. Então, são implementações imediatas praticamente. E a gente não fez o cálculo do retorno sobre investimento sobre a multiplicação. Dentro do channel, você cria os canais. Então, toda essa parte de mentoria, de conteúdo, de reuniões que você vai fazer para resolver os problemas, você pode criar um canal específico para arquivar. O que vai acontecer com a instituição daqui 5 anos? Com tudo isso, com todo esse aprendizado que fica gravado ali, conectado. O que você acha que vai acontecer? Me ajuda nesse tema. Isso, Cris... o poder disso, né? Não, eu acho que assim, isso nem vai ser poder, vai ser questão fundamental de sobrevivência. Márcio, todos esses conteúdos e todos esses aprendizados ficam conectados dentro da plataforma. Então, à medida que as pessoas novas vão entrando, esse conhecimento é retido lá. Porque o que acontece com a questão do turnover das empresas, a pessoa entra, a pessoa sai, e esse conhecimento muitas vezes vai embora. O que a gente está falando é que a gente cria a possibilidade desse conhecimento ficar retido dentro da organização. Esse é o ponto. E outra coisa é o seguinte, a plataforma facilita demais o onboard das pessoas em qualquer posição. Exato. Onde houver a maior probabilidade daqueles eventos acontecerem naquela área, você pode começar um treinamento em função desse conteúdo que está lá. E aí vamos para o último item que você me falou. E aí eu gosto porque a minha origem em tecnologia é de estruturação de dados. Então é o que eu mais amo fazer da vida. Você fala, que nem McDonald's, eu amo muito tudo isso, eu amo muito estruturação de dados. É a minha praia. E a plataforma, toda a parte de desafio e aí o aprendizado do professor é que você tem que ter data de início, data de término, percentual que você está, aonde você quer ir, isso faz parte, isso é dado estruturado. A partir do momento que você tem esse dado estruturado, que você conecta ele aonde? A um dashzinho. Então a gente tem um dash para os líderes, e aí existem estratégico, né? E aí eu estou falando de um dash mais a nível, e aí você tem outros tipos de informação, obviamente, outros painéis dentro da plataforma, mas eu vou especificamente falar do dash para os líderes. Todos os resultados, todos os desafios, eles estão conectados nesse dash. Você tem data de início, data de término, o número inicial, o número final. O que você faz? Você vai conseguir fazer o cálculo do retorno de investimento. Total. Então, hoje a plataforma, e aí voltando para o teu tempo de vice-presidente de gente de gestão, eu ia falar para você, Márcio, na plataforma eu consigo mensurar para cada colaborador que fez um treinamento, ele foi lá, ele teve o conteúdo dele, ele como ao invés de fazer uma prova, né, que hoje em dia, no máximo que vai ter lá uma prova, ele não faz uma prova, ele vai ter um desafio, e esse desafio está conectado com a meta dele, com o dia a dia dele. Lembra do foco? Você tem o foco, então ele tem a meta, então ele vai ter que pegar e resolver esse desafio. Só que se ele travar, ele tem todos os mentores para ajudar, e aí eu falo mentores internos, os mentores internos e externos, os mentores firsts e os mentores que estão nas instituições, né, os colaboradores, como a gente comentou há pouco, ele vai resolver isso. Chegar lá no final, eu tenho exatamente o que ele trouxe daquele problema inicial, o que ele trouxe de retorno. 100% conectado, um dash onde você vai fazer vários filtros, várias escolhas, então eu consigo fazer e mensurar esse teu retorno. Olha que coisa interessante, Cris. A gente vai ter que construir áreas, tudo não necessariamente perenes, tá bom? Mas áreas, grupos, departamentos que vão endereçar problemas que nós nunca vimos nas organizações atualmente. Se você tem uma plataforma onde você tem a informação de quem tem maior aptidão sobre aqueles temas, você terá uma probabilidade maior de formar o grupo com maior capacidade de te entregar aquele desafio novo que até então não tem um histórico dentro da organização, pelas características que essas pessoas desenvolveram ao longo desse tempo, que agora, não é que elas não desenvolviam antes, mas agora você tem visibilidade. Eu queria que você resumisse a First, se possível, em uma frase. A First é hoje uma plataforma que é sua aliada em estruturação cultural. De que maneira? A First vai fazer com que a sua organização ame resolver problemas, porque o conhecimento vai estar à disposição das pessoas. E ele é a causa fundamental do insucesso da solução de problemas.
Nossa, ficou bonita, hein, Márcio? Pô, Gostei pensei nisso contigo. agora. Não, eu queria, Cris, é o seguinte, a gente combinou esse bate-papo porque a gente não consegue chegar, tem pessoas nesse exato momento que não sabem nem que a gente existe e que se podem beneficiar demais do que a gente está propondo. Então, eu queria primeiro convidar os meus amigos e amigas que estão em várias organizações aí e que, como eu, ao longo desse Sejam tempo, bem-vindos, sejam né? bem-vindos, sofreram esses problemas todos e viveram comigo, muitos deles, muitos viveram esses problemas comigo, então vão entender claramente, né, o poder dessa plataforma de nos ajudar. E as demais pessoas também, que eu não tive o privilégio de interagir ao longo do tempo, que entrem em contato com você. A gente é uma spin-off da Falcone, a gente tem o DNA da Falcone, mas é hoje uma empresa independente, você é a CEO e está tocando muito bem. Eu queria que depois você colocasse o seu contato para que as pessoas pudessem entrar em contato com você e que a gente possa, de alguma maneira, colaborar com a melhoria sustentável da solução de problemas dessas organizações e com tudo que a gente já falou de efeito colateral positivo. Nossa, é para já que eu passo meu contato, sem dúvida nenhuma. Nossa, Márcia, você está me contando aqui a história, tal, bacana, só que tem um ponto importante, né? A gente está falando que tem 6, 7 anos, mas realmente a spin-off com Falcone tem um pouco mais de um ano. Tem quase 2 anos. Que realmente a gente pode falar, criamos vida, tal, a gente pode falar que a First tem 1 ano e pouquinho, né? E ela reformulou para que ela seja uma universidade corporativa do futuro que possa resolver os problemas. Uma das coisas que me pega e me deixam mais tranquila no dia a dia é como o conselho se envolve com a FUSH e como vocês são apaixonados pela FUSH. Você, Márcio, Silvio, professor, estão em todas as reuniões. Eu sei que eu mando vários WhatsApp, gente, é o momento do chororô aqui, mas vocês estão sempre lá. Eu queria realmente agradecer e me desculpar, porque eu sei que tem horas que vocês estão aí no dia a dia, mas... Ô, Cris, assim, esse é um negócio sem hipocrisia nenhuma. Você não precisa agradecer, porque uma das vantagens de ter construído o que nós 3 construímos, né, os que estão lá no conselho, tem também o Zanetti, é da gente poder ter o privilégio de gerenciar a nossa agenda e estar nos lugares que eles fazem bem a gente. Isso é um privilégio. Pouquíssimas pessoas conseguiram construir. E estar junto com a FUSH, né? Assim, eu me considero assim, parte integrante, né? Estou lá desde o embrião, né? É um prazer. Eu vou te contar o seguinte, há uns 1 ano e pouco atrás, o Google constituiu um programa, piloto ainda, de mentoria, tá? E convidou, sei lá, uma dezena de conselheiros para ser mentorado por pessoas do Google, e eu assim tive o super privilégio de ser uma dessas pessoas convidadas, né? E eu estou sendo mentorado pelo Google, Maurício lá, um garoto assim espetacular, diferenciado, tem uma predisposição de compartilhar todos os conhecimentos comigo, e quando eu levo coisas que ainda não está no radar dele, ele move montanhas no mundo inteiro para trazer esse conhecimento. Ele me trouxe um estudo espetacular. Ele conta um pouco do impacto do nosso conhecimento através dos anos. Então ele disse assim, Márcio, até muito pouco tempo atrás, quer dizer, os meus pais, por exemplo, e até um pouco da minha geração, a gente se formava e o nosso conhecimento era suficiente para ficar 30 anos dentro das organizações. Depois de 30 anos você fazia uma atualização, mais 10 anos e você se aposentava. A partir ali de 2010 tal, esse conhecimento já fica encurtado de 30 para 10 e a cada 5 anos uma atualização. Olha o que eu vou te falar de impactante. Esse estudo que a turma do Google fez, que o Maurício compartilhou comigo, mostra que eu estou falando de poucos anos, tá bom? Sim. Eu estou falando de 2 ou 3 anos. A questão da obsolescência do conhecimento vai virar brutal. Sim. Ele tem um estudo que daqui a pouco você se forma na faculdade
e você vai ter a necessidade de buscar atualizações a cada 6 meses. Nós viveremos uma obsolescência de conhecimento a cada 6 meses. Então, uma plataforma como a nossa impede a obsolescência do conhecimento, porque você vai estar sempre trazendo novos problemas que vão exigir novos conhecimentos e a gente vai estar ali para ajudar as pessoas e as organizações com isso. Cris, muito obrigado pelo convite. Não, para, quem agradece sou eu. Foi muito prazeroso o bate-papo. Nossa, muito legal, bacana. Obrigada a vocês, a gente se fala em breve. Valeu, um abração.